Muito boa noite, louvado seja Deus. Daqui a pouco estaremos indo ao templo, estarei indo ao templo, à casa de oração. Mas enquanto isso eu quero falar aqui sobre o poder de Deus, como ele se manifesta. O que é na realidade o poder de Deus? O poder de Deus pode ser definido de várias formas, de várias maneiras. E nós vemos na Bíblia muitos versículos, muitas passagens falando sobre o poder de Deus. E na realidade o poder de Deus é a capacidade de Deus dele agir nas mais diversas situações mais incríveis que possa aparecer, que possa realmente estar presente na vida do ser humano. E isso vai além da nossa compreensão. Na realidade, nós não entendemos tudo, entendemos em parte. Esse poder, ele é expresso através da sua glória, através de curas, através de milagres. A paz do Senhor. Através de milagres, através de ordens da natureza, né? O comando de Cristo, por exemplo, mar aquieta-te, onda acalma-te. E mudanças de corações, de transformações, porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e nós pensamos que essa pessoa não tem mais jeito, não tem mais solução, que tudo está perdido, mas é aí que atua a manifestação do poder de Deus. Os aspectos do poder de Deus são vários. Nós temos o poder da criação. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Nós vemos isso em Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é a fonte de toda a criação. Ele é o sustentador do universo. Ele criou os céus e a terra, criou as galáxias, as estrelas, o ser humano, os mundos, né? A Bíblia diz em Jó, quando Deus formava a terra, os habitantes das estrelas cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Pode ser que exista realmente outros mundos habitáveis, não sabemos, não temos essa certeza. A paz do Senhor, André, tudo bem? Então nós vemos o poder criativo de Deus, não é? Tudo foi criado pela sua palavra. Depois nós temos o poder sustentador de Deus. Deus não somente criou, mas ele sustenta o universo, ele sustenta a criação. E isso é muito lindo. Antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas. Não podemos explicar a origem de Deus, não há como explicar, não temos explicações, por mais que a nossa mente busque captar, porém não vamos chegar a uma conclusão, porque na realidade Deus não teve princípio e nem fim, né? E nós vemos também o poder da redenção. Através da redenção, através do sacrifício de Jesus, Deus manifestou o seu poder na cruz do Calvário, mesmo que Jesus ele tenha dado o último suspiro, o último brado, porém foi para a tumba, mas lá não permaneceu. Ele ressuscitou, o túmulo de Jesus está vazio. E temos também esse poder transformador. Deus transforma o ser humano, a transformação de vidas. Nós podemos observar nos exemplos das pessoas que nós vemos, que estão nas igrejas, que viveram ou que viviam uma vida totalmente desarruinada, uma vida totalmente desregrada e fora do plano de Deus, mas aí nós vemos esta pessoa aí agora pregando a palavra de Deus, profetizando, dando uma palavra de revelação, cumprindo-se a Bíblia que Deus levanta do monturo, né, o necessitado, e tira a pessoa do poço, tira a pessoa da lama, tira a pessoa das trevas e faz estar sentado entre os príncipes do seu povo. Então aí nós vemos a conversão e a transformação de pessoas. Nós vemos, por exemplo, Saulo de Tarso. Ele foi uma pessoa que ele experimentou o poder de Deus, experimentou a graça e a misericórdia de Deus, transformou-se num grande homem de Deus, num grande missionário e apóstolo dos gentios. Portanto, os aspectos do poder de Deus são vários.
Esse poder de Deus se manifesta de várias formas, se manifesta através dos milagres, através dos sinais e maravilhas. Nós vemos a Bíblia repleta de milagres, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Nós vemos quantos milagres ali aconteceram. Jesus e mesmo os seus discípulos, os apóstolos ali, Deus operando através da vida deles. A Bíblia diz: estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, colocaram as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Portanto, nós vemos os milagres presentes, principalmente na igreja primitiva. O termômetro normal da igreja era a existência de milagres e dos dons do Espírito Santo. Falando em dons do Espírito Santo, existe aquela corrente tradicional que diz que os dons cessaram, que os dons não são mais para a época de hoje, mas, no entanto, existe outra corrente teológica da qual eu faço parte, da qual eu acredito, que os dons eles continuam presentes e que nós temos sim os dons do Espírito Santo. Eu não posso negar o que diz a Bíblia, que o Senhor distribuiu os dons. E dons de curar, a pessoa tem o dom da cura, sim. Existem pessoas que dizem que não, ninguém tem o dom da cura. A Bíblia diz que tem. Eu não posso negar o que diz a palavra de Deus. O poder de Deus pode manifestar-se em uma vida através do poder do Espírito Santo. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, como em toda a Judéia. Portanto, nós vemos na nova aliança os crentes revestidos do poder do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na vida da igreja de uma forma muito especial, de uma forma potente, maravilhosa, atuando na vida deles, eles em êxtase espiritual, glorificando o Senhor. E nós vemos esse poder do Senhor realmente atuando na vida da igreja, dando poder para Pedro, né? Pedro pregou ali no dia de Pentecostes e 3.000 almas, né? Praticamente tomaram a decisão de seguir o reino de Deus, e a igreja ia evangelizando. A igreja primitiva tinha realmente a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. A igreja crescia assustadoramente. O poder de Deus na história bíblica, nós formos para o Velho Testamento, nós vamos observar o povo de Israel que recebeu a libertação. É um dos exemplos mais poderosos que nós podemos ver, é a libertação dos israelitas da escravidão do Egito, que nós vemos em Êxodo. Ali Deus envia as pragas para convencer a Faraó a libertar o povo, né, a dar oportunidade para o povo saírem, e na realidade houve a manifestação milagrosa ali do poder de Deus de uma forma toda especial. Nós vemos os profetas do Antigo Testamento, o poder nas revelações e nas profecias. Quando os profetas do Antigo Testamento eles foram bênçãos, eles foram canais de bênçãos para profetizar o futuro, para profetizar coisas que deveriam acontecer, como Daniel, por exemplo. E são vários os profetas do Antigo Testamento. E os profetas do Antigo Testamento, eles viviam em uma comunhão muito grande com Deus. Em 1 Reis, nós observamos capítulo 18, 36 ao 39, nós vemos o exemplo de Elias. Elias invocando o poder de Deus para consumir ali a oferta que estava sendo oferecida. E Deus ali se manifestou com fogo de uma forma sobrenatural. Nós vemos o poder de Deus no tabernáculo, né, na tenda do encontro. Havia ali a Shekinah de Deus, a glória de Deus estava presente na tenda do encontro, sobre Moisés e os demais, e a presença de Deus era algo fenomenal, algo extraordinário. Nós vemos a manifestação do poder de Deus na inauguração do Templo de Salomão. A glória foi tão grande, tão imensa, que a Bíblia diz que de longe se ouvia os gritos, né, de manifestações de glória. Então era barulho, havia barulho na realidade. E os que estavam dentro do templo não podiam sair, quem estava fora não podia entrar, e muitos ali caíam pelo poder de Deus. A manifestação da glória de Deus foi algo extraordinário, muito fenomenal, né? E nós vemos
A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, na realidade, é o ápice aí da manifestação do poder divino. Nós vimos em Mateus, capítulo 28, 5 a 6, quando os anjos proclamaram, né? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Que maravilha, o poder da ressurreição, algo lindo, algo maravilhoso. Deixa eu ver aí, Roseli Lacerda, paz do Senhor, tudo bem? A ressurreição de Cristo é algo extraordinário. E em nossas vidas, a manifestação do poder de Deus vai acontecendo através da minha comunhão com Ele, da minha consagração com o Senhor. Quando eu vivo uma vida de oração, na presença de Deus, eu vou experimentando essa intimidade com o Senhor, compartilha aí com outras pessoas, pessoal. Eu vou experimentando essa glória de Deus em minha vida, e a oração justamente é o caminho pelo qual os cristãos experimentam, clamam, invocam, glorificam, adoram a Deus, e através da oração eu tenho comunhão com o Supremo, eu tenho comunhão com o Eterno, e através dessa comunhão eu vou mudando a minha vida, eu vou transformando a minha vida. Então veja, a oração e o poder de Deus andam de mãos dadas, porque através da oração os milagres acontecem, através da oração vidas são libertas, através da oração pessoas são curadas, através da oração a nossa ansiedade se esvai, vai embora, e nós experimentamos algo sobrenatural de Deus sobre nós. Se você quer experimentar o poder de Deus em tua vida, procure viver uma vida de oração, uma vida de consagração na presença do Senhor Jesus. Nós vemos esse poder de Deus manifestado de várias formas, de várias maneiras, como estamos falando aqui, e a Bíblia também nos ensina que há um poder coletivo, quando os crentes se reúnem para glorificar a Deus, quando os crentes se reúnem para adorar a Deus. É algo extraordinário e é algo que só entende realmente aquela pessoa que está envolvida naquela atmosfera espiritual, e esse poder de Deus manifestado ali através do louvor, através da oração. As pessoas glorificam a Deus, as pessoas exaltam o nome do Senhor, e a congregação ela é fortalecida, ela é edificada, porque esse poder de Deus é manifestado ali através dos louvores, através do ensino da palavra, através da pregação da palavra, e isso faz uma mudança extraordinária em nossos corações. Bem como os testemunhos dos irmãos que procuram testemunhar daquilo que Deus fez, como Deus tem feito. Boa tarde, Marcelo Marques. E Deus começa assim a manifestar-se através de cada testemunho que as pessoas contam daquilo que Deus fez na vida delas de uma forma toda especial. E nós precisamos, pessoal, embora o poder de Deus seja imenso, nós precisamos, na realidade, enfrentar situações, e nós enfrentamos muitos sofrimentos, enfrentamos muitos obstáculos. Em Romanos 8 e 18, Paulo nos lembra: porque tenho para mim por certo que os sofrimentos desta vida não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Portanto, temos sofrimento, temos situações, passamos por muitas adversidades, mas o que é que a palavra de Deus nos diz? A palavra do Senhor nos conclama a nós erguermos a nossa cabeça, louvarmos a Deus diante da tribulação, diante da tempestade, porque aí Deus está nos preparando a cada momento, a cada instante. Portanto, existem sofrimentos, mas nós devemos perseverar olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos muitas dúvidas, nós temos medos, incertezas, mas diante de tudo isso, o que é que nós precisamos? Nós precisamos pedir a Deus em oração que Ele acrescente a nossa fé, e a fé é a âncora da alma. Nós precisamos de ter fé nos momentos mais cruéis, sabendo que Deus está conosco, sabendo que Deus vai resolver a nossa situação.
Todos nós enfrentamos períodos de dúvidas, todos nós enfrentamos períodos de situações complicadas, mas é essencial nós compreendermos que nós dependemos completamente dele, completamente de Deus. E a fé realmente, ela vai crer, ela vai acreditar, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso, na realidade, queridos, ter essa dependência do Senhor, sabendo que eu não posso nada, mas Ele é, eu não entendo nada, mas Ele me faz entender, e a palavra do Senhor nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está nos fortalecendo em cada detalhe, em cada situação, e nós precisamos louvar a Deus quando nós experimentamos esse poder do Senhor. Nós precisamos entrar no caminho da adoração e do louvor ao Senhor. Quando experimentamos o poder de Deus, nós somos levados a viver uma vida de gratidão, a viver uma vida de adoração na presença do Senhor. Portanto, se você, na realidade, deseja conhecer o poder de Deus, deseja conhecer a soberania de Deus, é muito simples. É somente entregar a tua vida ao Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Deus, Ele quer fazer, Deus, Ele quer se manifestar. E terminando aqui, o poder de Deus é uma força transformadora que está acessível a todos nós, né? Ele está no trono, mas também está em nossos corações. A Bíblia diz que na nova aliança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vieram para fazer morada dentro de nós, vieram para fazer morada em nossos corações. E eu glorifico a Deus nesta tarde pelo grande poder do Senhor e pela sua grande transformação. E precisamos nos aprofundar diante da sua grandeza, diante da sua soberania, sabendo que o Senhor é fiel, sabendo que o Senhor é poderoso e que Ele está pronto a nos ajudar, está pronto a nos ensinar de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. E Jeremias 32:17 diz: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra. Né? Então Ele fez, e Ele está sobre nós, dominando as nossas vidas. E uma vez Deus falou, e 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, versículo 11. E tudo isto, e tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos falar. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Jó 26:14. Segundo aos Coríntios 13:4, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Salmo 79, versículo 11 diz: cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros, e pela força do teu braço, preserva os condenados da morte. 1 Coríntios 6. Depois eu vou te seguir, tá? 1 Coríntios 6:14, por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Isaías 26:4, confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Aleluia. Sofonias 3:17, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. E ele se regozijará em você. Com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. E por último aqui, Mateus 19:26, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Respondendo aí ao nosso amigo Marcelo, eu moro em Valparaíso, interior de São Paulo, ok? Eu moro aqui há 20 anos e nós fazemos lives
todos os dias, lives de oração, lives de pregação. Só que segunda e terça eu estarei fazendo lives. A partir de quarta-feira, não sei quando voltará as lives, porque eu vou me operar de cataratas. Eu peço também as orações de vocês. Eu não sei por quanto tempo eu estarei livre para estar usando o computador, para estar olhando para a luz do computador, né? Orem por mim, mas amanhã, se Deus quiser, eu devo fazer umas 2 ou 3 lives, na terça-feira também, e a partir de quarta-feira, só Deus sabe quando eu vou voltar. Orem por mim, eu já estou com 68 anos, vou completar 69 em setembro, já era para haver feito essa cirurgia há 8 anos passados, porém o médico disse, não, você ainda está muito novo, nem sempre a cirurgia tem sucesso. Mas vamos confiar em Deus que tudo vai dar certo. Alguém está falando para mim aí, o Marcelo. Você é de onde, Marcelo? Muito obrigado, Marcelo. E tudo vai dar certo em nome de Jesus, tá? Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Que Deus possa abençoar a cada um. E vamos confiar no poder de Deus. E se você tem um problema, se você tem uma situação, vamos exaltar a Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor. Que todas as coisas vai dar certo, né? Um beijo para todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.